O homem, por milhares de anos, sonha com construções cada vez mais altas. No início, isso era muito mais uma questão de status, assim como as pirâmides, que por milênios ocupou o posto de construção mais alta do mundo, eram associadas à realeza dos faraós, até tempos mais recentes, como no final do século XIX e início do século XX, onde os arranha-céus viraram símbolo de prosperidade das grandes metrópoles pelo mundo. De lá para cá, todos os anos, o homem se supera e constrói cada vez mais alto. Em apenas 100 anos de avanços tecnológicos, o homem conseguiu sair de edifícios de 60 metros de altura para os chamados super talls, de quase 1.000 metros. É claro que, apesar disso ser uma marca impressionante, sabemos que o que mais limita a altura dos grandes edifícios é o orçamento. Quanto mais alto, mais caros. E esses custos podem ser exponenciais. Mas e se o orçamento não fosse um problema? O quão alto conseguiríamos construir com as tecnologias atuais, sem limite de custo? É justamente isso que veremos no vídeo de hoje. Então, se você gostou do tema, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal, pois são vídeos como esse toda semana. E para você que é engenheiro e estudante de engenharia e quer dar o próximo e mais importante passo na sua carreira, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma novidade que com certeza vai te interessar. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Os grandes arranha-céus sempre chamaram muita atenção de todos. Apesar de inicialmente serem basicamente uma forma de dizer "olha como eu sou fodão", nos últimos anos, edifícios altos têm sido uma excelente solução para a falta de espaço nos grandes centros. Mas não sejamos ingênuos, aqueles que buscam ser os mais altos querem sim o status que vem com esse título. Por isso, o sonho de muitos desses construtores é a possibilidade de construir sem ter que se preocupar com custos. É como se o Elon Musk dissesse: vou colocar toda a minha fortuna à disposição para construir um único prédio. Para se ter uma ideia de custos, o prédio mais alto atualmente, o Burj Khalifa, custou na época que foi construído cerca de 1,5 bilhão de dólares. Esse valor atualizado nos dias de hoje seria por volta de 2,1 bilhões de dólares. Considerando que a fortuna do Elon Musk é algo em torno de 220 bilhões, só com a fortuna dele daria para fazer uma bela brincadeira. Mas lembre-se, estamos pensando em um orçamento sem limites. Mas antes de pensarmos na maior altura possível, temos que resolver alguns pequenos problemas que grandes edifícios têm que lidar. Um dos mais difíceis é justamente a sua estrutura. Hoje em dia, usamos o aço e o concreto para essas estruturas, mas esses materiais têm alguns limites. O concreto, por exemplo, é pesado. A sua resistência acaba sendo consumida pelo próprio peso quando falamos de edifícios que poderiam passar de quilômetros de altura. O aço, por outro lado, tem uma capacidade maior de resistir a cargas proporcionalmente ao seu volume, mas é um material caro. Quase que eu esqueci que o custo não é um problema. Sendo assim, por que não escolher um outro material? Materiais que seriam impensáveis em orçamentos limitados. E nesse caso temos várias opções interessantes. Um deles seria o grafeno, que apesar de ser um material novo, se mostra com um enorme potencial, como mostrado em novas pesquisas do grafeno 3D, que tem apenas 5% da densidade do aço, mas é 10 vezes mais forte. Porém, está em fases iniciais de pesquisa. Por mais que um orçamento infinito pudesse acelerar muito esse processo de pesquisa, vamos pensar em algum material mais acessível a curto prazo. Uma opção seria o D2PA1, um polímero desenvolvido pelo MIT, que é 2 vezes mais forte do que o aço e tem apenas 1/6 da sua densidade. Hoje, é o material mais promissor na aplicação de engenharia de estruturas. Essa pequena mudança no material seria um avanço gigantesco na construção de grandes edifícios, considerando que o peso próprio é um dos principais fatores que dificultam a construção dessas estruturas. Provavelmente essa mudança possibilitaria construir 2 ou até 4 vezes mais alto, já que o outro problema importante seria aliviado significativamente por isso.
as fundações, que poderia se manter sem grandes mudanças, já que o peso seria significativamente menor. Porém, o material utilizado não é o único fator impeditivo para construções de edifícios de quilômetros de altura. Outra questão é o clima, ou mais precisamente, o vento. Nos edifícios altos, um dos fatores mais preocupantes é o vento. Por mais que tenhamos um material mais forte, não podemos esquecer que ele é mais leve, e a massa de um edifício é um fator fundamental na estabilidade em relação ao vento. É aqui que as coisas começam a ficar complicadas e paradoxais, pois para construir mais alto precisamos de estruturas mais leves, porém, quanto mais alto for, mais massa é necessário para resistir ao vento. Eu sei, é um saco, mas vamos seguir. Quanto mais alto subimos na atmosfera, mais forte é o vento. Isso porque o atrito da Terra fica cada vez menor. Uma solução para isso seria construir um edifício com uma aerodinâmica muito bem pensada, com uma base extremamente larga e com um perfil que evite a criação de vórtices, que poderia ser altamente destrutivo para nossa estrutura. Ou seja, a base larga serviria para resistir aos esforços que tenderiam a tombar o edifício e distribuir de uma forma bem uniforme essas cargas altíssimas para o solo, o que pode ser uma tarefa muito desafiadora e extremamente cara. Mas como o custo não é um problema, vamos considerar esse problema solucionado. Mas os problemas não param por aí. Como os edifícios têm de ter um propósito, pessoas indo e vindo são um fator essencial. E fazer com que essas pessoas cheguem aos andares mais altos pode ser um desafio tão grande ou até maior do que construí-lo. Mas você pode estar pensando nesse momento, é só colocar elevadores super rápidos. Ok, mas a questão é, quantos elevadores? Pois quanto mais alto um edifício, mais pessoas precisarão subir em diferentes andares. Imagine um prédio de 5 km de altura com 1.600 andares. Quantos elevadores seriam necessários para atender todos os andares e ocupantes? Por sorte, esse problema já foi parcialmente resolvido em meados do século XX pelo icônico World Trade Center, que desenvolveu uma técnica de elevadores expressos, dividindo o edifício em 3 segmentos, onde elevadores expressos levavam até um segmento específico e de lá, elevadores convencionais levavam as pessoas para os andares do segmento. É como se um grande edifício fosse dividido em diversos outros edifícios menores. Mas o World Trade Center, com toda a sua magnitude, tinha apenas 110 andares, muito menos do que os 1.600 andares de um prédio de 5 km. Se seguirmos a proporção, um prédio de 5 km teria que ter pelo menos 44 segmentos, cada um deles com um elevador expresso, fora os elevadores de cada seção. O World Trade Center tinha 99 elevadores. O nosso edifício super alto teria que ter algo em torno de 1.000 a 1.400 elevadores. Nesse caso, fico pensando se não seria mais fácil possibilitar que pessoas chegassem a andares mais altos de formas alternativas, como drones e carros voadores, como já testados em Dubai. Com certeza, um edifício desse porte atrairia esse tipo de tecnologia. Mas vejam como os problemas crescem exponencialmente com a altura do edifício. Ainda temos alguns problemas a resolver, como por exemplo, o impacto ambiental. Afinal, um edifício desse porte comportaria facilmente mais de 1 milhão de pessoas, muito maior que a grande maioria das cidades brasileiras. Essa quantidade de pessoas concentradas em um espaço de terra muito menor do que uma cidade convencional me faz pensar qual seria a quantidade de recursos que iriam consumir e, pior, qual a quantidade de resíduos que iriam gerar. O Burj Khalifa, um edifício 5 vezes menor, não tem um sistema de esgoto. Diariamente, centenas de caminhões carregam os resíduos e levam para diversas estações de tratamento pela região. A infraestrutura para comportar um número tão grande de pessoas em um espaço tão pequeno seria um dos principais desafios. Um problema que literalmente poderia dar uma merda gigantesca. Mas aqui, o dinheiro não é um problema, é uma solução. Então, vamos pensar em tubulações de esgoto ligando o edifício às principais estações de tratamento da região. Se não existirem estações de tratamento, basta construir. Problema resolvido. Outra questão de infraestrutura igualmente importante
é o transporte. Como essas 1 milhão de pessoas vão chegar até o edifício? Um sistema de metrô, ruas e avenidas largas? Usaríamos 1 milhão de carros chegando ao mesmo tempo, no mesmo lugar? Isso geraria um trânsito que com certeza travaria completamente a região. Um conjunto de todas as soluções de transporte possíveis teria que ser empregado. Sistemas de transporte público sobre rodas, sobre trilhos, ônibus, metrô, carros voadores, e creio que ainda assim não seriam suficiente. Uma pena que o teletransporte não exista, porque creio que só assim para solucionar um problema como esse. Já que estamos falando de problemas quase sem soluções, um dos problemas mais importantes é, em caso de emergência, como tirar 1 milhão de pessoas de um edifício alto como esse. Se mesmo com o tempo não sendo necessariamente um problema, já seria difícil chegar até o edifício, imagine ter que sair dele rapidamente em uma situação de emergência. Depois dos acontecimentos do 11 de setembro, a preocupação em tirar pessoas de grandes edifícios se tornou a principal pauta dos projetistas. No caso de edifícios dessa magnitude, a única coisa que vem na minha mente para conseguir tirar tanta gente de forma tão rápida no edifício como esse seria treinar todos os ocupantes dos andares mais altos a pular de paraquedas. Fora isso, por meios convencionais, seria praticamente impossível tirar tanta gente em um curto período de tempo. Talvez alguns tobogãs infláveis gigantes, assim como nos aviões, em andares mais baixos. Enfim, esse é um problema muito complexo de se resolver. Me arrisco a dizer que seja o mais complexo de todos que tratamos até agora, pois não se trata de um fator estritamente técnico, é um problema que envolve o fator humano, em situações extremas. E é claro que em tempos como os de hoje, o ditado do prego que é martelado por se destacar é extremamente válido. Imagine o potencial destrutivo que uma estrutura desse porte teria nas mentes malignas que se infiltram na humanidade. Isso nos faz pensar, mesmo com um orçamento infinito, será que um edifício de milhares de metros de altura seria algo que a gente realmente gostaria de fazer? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E respondendo à pergunta principal do vídeo, se o orçamento fosse infinito, nós poderíamos construir muito mais do que 5 km com a tecnologia que temos hoje. Mas por mais que seja um fator importante, os custos de um projeto como esse não é o principal problema. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal, e considere se inscrever. Estamos chegando a 800 mil seguidores. Nos ajude a bater essa meta. Agora, para você engenheiro, estudante de engenharia que ficou até aqui, eu tenho uma informação e um recado. Você sabia que, segundo o IBGE, profissionais que têm uma pós-graduação ganham até 225% mais do que aqueles que não têm? Eu sei que fazer uma pós-graduação nesse momento da sua vida pode não estar nos seus planos. Mas e se eu te disser que você pode fazer uma pós-graduação estudando de onde e quando quiser, nos seus horários, e ainda ter a possibilidade de obter o título de especialista em estruturas e fundações em menos de 1 ano? Eu sei, parece meio impossível, mas assim como você que está prestes a dar esse próximo passo, nós do canal da Engenharia, após inúmeros pedidos, vamos dar início à nossa primeira turma de pós-graduação em Engenharia de Estruturas e Fundações, totalmente online e reconhecido pelo MEC. Com certeza, esse é o próximo e mais importante passo na sua carreira. Nós vamos lançar a primeira turma no dia 16 de novembro, sim, daqui 2 semanas, e serão apenas 30 vagas promocionais. Afinal, eu e os demais professores vamos acompanhar de perto toda a sua evolução, que com certeza será o caminho mais rápido de alcançar o título de especialista em uma das áreas mais valorizadas e respeitadas da engenharia. Então, para tudo que está fazendo nesse exato momento e anota na sua agenda. Dia 16 de novembro, às 20 horas. Você estará a um passo mais perto do sucesso profissional. Acesse o primeiro link aí na descrição e faça a sua inscrição gratuita. Eu vejo você lá. Eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu e até lá!